Oi, tudo bom? Que nesse momento eu só quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, nessa manhã de segunda-feira. Que Deus abençoe você com toda sorte de bênção. E muito obrigada por você estar curtindo, estar comentando, tirar um tempo para comentar nos meus vídeos, estar me acompanhando. Muito obrigada. Isso me motiva a continuar, me motiva a dizer, vou continuar ministrando a palavra do meu Senhor. Não sou uma grande pregadora, sou simplesmente uma anonimata que ama ministrar a palavra de Deus, amém? No versículo 15 vai dizer do livro de João, versículo 15 do livro de João, capítulo 5, sobre ainda a história do homem paralítico na beira do tanque de Betesda. A gente viu que Jesus curou ele, depois a gente viu que ele teve um embate com os líderes, com os líderes religiosos da época, porque aquele dia era sábado, e eles avistaram ele carregando o leito, que o próprio Senhor disse para ele, levanta, toma teu leito e anda. E aí ele foi curado e eles não gostaram, porque aquele dia era sábado. Encerrei o vídeo anterior dizendo que Jesus o encontrou num templo e deu uma advertência: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E no versículo 15 vai dizer: o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. Agora ele sabia da resposta, porque antes o Senhor curou ele, né, e saiu do lugar onde se encontrava aquele homem. E o homem foi para casa, né? De repente, não sei se ele estava indo para casa, mas com certeza ele estava com um leito, foi parado e ele não pôde responder, porque alguém perguntou: quem te mandou carregar? Quem te disse que tu pode fazer isso? Mas aí Jesus não tinha falado quem era, né? Mas o Senhor não deixa dúvida no nosso coração, não nos deixa sem resposta, nem para nós, nem para aqueles que nos perguntam alguma coisa. E Jesus foi ter com ele, Jesus foi falar com ele no templo. E agora ele tem uma resposta para dar para aqueles que o perguntarem quem foi que ordenou ele carregar, né? E aí ele disse: foi Jesus que me curou, foi Jesus que me deu a ordem para andar com leito, foi Jesus. Versículo 16. E os judeus perseguiram Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Ai, que hipócrita. Gente, como é que pode, né? O cara tá 38 anos enfermo, naquela escravidão, dentro daquela condição humilhante. Aquele leito era uma escravidão para aquele homem. Aquele homem vivia ali naquela condição há muito tempo. Oh, Jesus! Aquela condição era um cativeiro para aquele homem. Jesus libertou aquele homem daquele cativeiro, tirou aquele homem dentro daquele cativeiro. Aí agora ele está sendo perseguido, justamente por ter feito aquela cura. Aí diz assim, verso 17, mas ele lhe disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O que os judeus não entendiam é que Jesus não seguia as regras humanas, nem obediências humanas e nem ordenanças humanas. Quem estava acima de Cristo e ordenando a Cristo a fazer tudo o que ele fez era Deus. Jesus ele não quebrou nenhuma lei, nenhuma regra do mandamento. Ele só não seguiu o posicionamento dos líderes e dos judeus. Foi só isso que aconteceu. Porque tinha a lei de Deus e essa ele cumpriu. Mas tinha também as tradições, a manipulação, o engano, a mentira dos judeus e dos líderes daquela época. Essa o Senhor não fez questão nem de procurar saber o porquê. Ele, às vezes, duramente criticava a forma que eles conduziam o templo. Mas ele não foi à procura de nenhum deles para criticar, para falar alguma questão, para oprimir. Não, mas eles vinham direto atrás de Jesus. Perseguir, para acusar, para mentir, para tentar tirar Jesus de cena. E Jesus sempre naquele posicionamento, porque Jesus reconhecia quem estava no comando. Jesus ali, às vezes as pessoas, quando estão ministrando, naquele momento que Jesus estava andando entre os judeus, curando, fazendo todas essas maravilhas, Jesus estava em uma condição humana, limitado, e precisava 100% do poder de Deus para ele poder agir da forma que ele agia. Ele mesmo falava que a doutrina dele, as palavras dele, não era dele, era do Senhor. E que tudo que ele fazia ali era porque Deus havia ordenado que ele fizesse.
e que ele estava cumprindo exatamente aquilo que Deus havia ordenado para ele cumprir, que ele estava fazendo exatamente aquilo que Deus havia ordenado que ele fizesse. Mas porque eles não conheciam a Deus, porque o próprio Cristo diz isso algumas vezes, que eles não conheciam a Deus e nem o poder de Deus, tudo que Jesus fazia era motivo deles criticar, deles achar exagerado, de achar que não deveria, achar que não poderia ser daquela forma. Ao verso 18 vai dizer assim, para encerrar: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então você observa aqui que no versículo 18 tem várias informações importantes. Primeiro, por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Então, eram homens que estavam com a lei, com a palavra, que se sentisse confrontado era motivo de aniquilar aqueles que o haviam confrontados. Eles não admitiam ninguém que se posicionasse contra ou diferente a eles. Tinha que ser exatamente como eles queriam. Tinha que ler e fazer o que estava escrito na cartilha deles, para poder ser aceito por eles. A outro, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que era seu próprio pai. Ele estava violando o sábado que eles entendiam que era uma violação, não que estava na lei, mas porque eles entendiam por eles mesmos, na própria mente deles, que fazer o bem, curar uma pessoa no sábado era uma violação. Ou seja, não vamos cuidar de ninguém no sábado, não vamos dar comida para ninguém, vamos rejeitar a pessoa no sábado. De 6 da manhã ao pôr do sol, ninguém faz nada. Aliás, do pôr do sol a outro pôr do sol, que é assim, ninguém faz nada. Sexta-feira do pôr do sol até a sexta-feira do sábado, ninguém faz nada para ninguém, nem o bem nem o mal. Mas depois disso aí o pau tora. O que nós tiver de fazer, nós vamos fazer. Então você observa que era uma hipocrisia muito grande que estava havendo ali. Aí diz, mas porque dizia que era Deus, seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Se eles conhecessem realmente a lei, se eles reconhecessem realmente, se eles conhecessem realmente a lei, como eles defendiam a lei de Moisés, como eles defendiam os patriarcas, como eles defendiam o que Abraão falou, eles tinham reconhecido Jesus. O próprio Jesus disse, se vocês realmente conhecessem o meu Pai, vocês saberiam quem é que está diante de vocês, quem é que está falando com vocês. Mas porque vocês não conhecem a meu Pai, vocês não conhecem a Deus, também vocês não conhecem a mim. Aí tem algumas outras passagens que diz, Moisés falou a meu respeito, Davi falou dele. E eles, bem enquanto ele traziam a Jesus ou aos apóstolos algumas falas dos patriarcas. E os patriarcas falou de Jesus. Então, às vezes, o que nós precisamos é conhecer a Deus. Porque se nós não conhecermos a Deus, nós não reconhecemos Jesus como seu filho. Então, eu quero encerrar nesse momento dizendo que o que nós estamos precisando é conhecer a Deus. Se nós conhecermos a Deus, nós reconhecemos Jesus. As pessoas têm dificuldade de reconhecer Jesus ou de crer que Jesus é o Filho de Deus porque não conhecem a Deus. Porque se conhecesse a Deus, saberia que Jesus é o Filho de Deus. Então, como é que a gente faz para poder conhecer a Jesus, conhecer o Espírito Santo? Tendo curiosidade de conhecer a Deus, porque Deus revela o seu Filho. Deus nos revela Jesus, Deus nos mostra quem é Jesus de verdade. E Jesus é a porta, ele é a única porta e ele é o único caminho que nos leva acesso a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.